Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje as militantes da Globo e do UOL passaram uma vergonha tremenda. Após aquele voto impecável do Fux, elas receberam a ingrata missão de tentar descredibilizar o ministro. Porém é duro ter que defender uma mentira. A cabeça pensa uma coisa e a boca tem que falar outra. Ana Flor e Mônica Bergamo deixaram escapar que o ministro Fux demoliu os votos de Dino e Moraes. Mônica ainda tentou corrigir, mas palavra dita não volta atrás. Eu queria começar mostrando a vergonha que a Sadi passou, dizendo que se os ministros pudessem interromper Fux, teriam rebatido tudo o que ele disse. E após mais de 12 horas de um voto extremamente técnico, Moraes tentou rebater, dizendo que Bolsonaro era culpado porque um dos vândalos utilizava uma camisa com o rosto dele, só assistindo para acreditar. E, Otávio, alguns ministros falaram para mim que, como eles combinaram de não ter interrupção, ficou o voto dele foi entendido por alguns ministros como uma tese. Ele fez ali um manifesto na visão de alguns ministros. Porque se pudesse ter sido interrompido, ministros iam levantar ponto a ponto e iam rebater. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI, todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros corréus, está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Mas eu acho que tem uma coisa muito séria aqui, porque o Fux é isso, repetindo, não é que ele deu um voto divergente, é óbvio que você pode ter sempre divergências. Eu acho, o professor está aí, ele acho que vai concordar comigo, que sim, um juiz pode, todos se convencem e ele não, e ele vai lá e absolve, sempre há divergências. O problema é que ele teve uma postura de ficar 12 horas sem ser apartado, 12 horas para que não houvesse um segundo voto que o contradissesse, que pudesse fazer um contraponto ao voto dele, né? Ele absolveu o Bolsonaro na hora do Jornal Nacional, ele inverteu a ordem das condenações para poder ter esse horário nobre, dando a absolvição ao Bolsonaro, e ele, eu acho que o Sakamoto disse com outras palavras, quer dizer, ele fez um verdadeiro manifesto. Então não é que ele fez um voto divergente, ele ficou horas demolindo os ministros do Supremo, que estão com uma posição contrária dele. Ele não apenas divergiu deles, ele demoliu os argumentos, ele não demoliu, ele tentou demolir, ele fez todo algo muito, muito grande, com várias citações, dando a esses apoiadores do Bolsonaro argumentos que eles não tinham colocado em público com o peso da toga dele. Então, essa é a grande questão, eu acho, política, né, desse julgamento. E o uso que se vai fazer, que já se está fazendo disso. Por exemplo, eu estava falando hoje cedo com um advogado que não é advogado do Bolsonaro, mas é dos réus ali, ele fala esse voto do Fux, vindo de um ministro da corte, ganha um outro peso quando você vai recorrer a cortes internacionais. É um ministro do Supremo falando isso. Você sabe, eu fiquei pensando sobre o voto do Fux, Ana. Se o Fux tivesse feito um voto dizendo o seguinte: todos esses fatos aqui são muito graves, mas eu considero que, para linkar Bolsonaro a isto aqui, eu tenho dificuldade de condenar. Para linkar Almir Garnier com isso aqui, eu tenho dificuldade de condenar, porque falta uma peça para mim que está me incomodando de não ter essa peça. A impressão que eu tive ouvindo aquelas horas todas do voto do ministro Fux é que tudo aquilo que foi colhido de prova, ou todos aqueles fatos em parte que nós vimos, eles não tinham gravidade. Não, foi tudo descartado, né? Você pensa
como o ministro Fux comenta aquela fala de Almir Garnier numa reunião com os comandantes em que ele fala: as tropas estão à disposição. Ele diz assim, é óbvio que um subordinado diria para o chefe, as tropas estão à disposição. Mas a questão naquele momento era quem está comigo neste empreendimento. E aí Garnier foi o único que disse, as tropas estão à disposição. Este é o relato que a gente tem das pessoas que participaram da reunião. Então, o que aconteceu, enquanto a gente viu o ministro Alexandre de Moraes costurar fato a fato, eu diria, de uma maneira que foi bastante didático frente ao que a Polícia Federal fez, a Procuradoria-Geral da República fez, a gente viu o ministro Fux desmanchar, separar e, de certa maneira, dissolver, dizer, olha, isso aqui não é o suficiente. E tem um ponto mais forte, que são as pequenas, mas importantes manchas deixadas no processo pelo ativismo judicial do Supremo. É bom lembrar disso. Eu vou falar de um ponto só. Eu tenho vários pontos, mas eu não quero exceder o tempo. Eu vou falar de um ponto só. Nesse processo, votaram 5 ministros. O Supremo tem 11 ministros, mas votaram 5 ministros. O regimento diz que, bom, votaram 5 ministros em 11. Só esse ponto já permite contestações. Parece que o Supremo não aprendeu grande coisa com a Lava Jato e com a anulação ampla e restrita das sentenças da Lava Jato, porque ele deixou manchas no processo judicial mais importante da história da redemocratização no Brasil. E isso é um ponto que será explorado. Na segunda parte do vídeo, eu queria trazer a opinião do jornalista Mário Sabino, que nem gosta do Bolsonaro, mas já foi vítima da perseguição do ministro Moraes. Ele comenta sobre o impacto do voto do Fux e a incoerência do ministro Zanin. Logo na sequência, o comentário do secretário de Estado Marco Rubio, dizendo que o governo dos Estados Unidos irá responder de forma adequada a essa caça às bruxas, e a repórter informando que isso pode acontecer ainda hoje. Fux, ele absolveu o Bolsonaro e condenou o STF. Ele deixou muito claro que, na visão dele, o tribunal tornou-se um tribunal político, né? Coisa que a gente vem martelando aqui já faz tempo. E apontou fragilidades também, né, Mário? Ele apontou muitas fragilidades na decisão do ministro Alexandre de Moraes, principalmente com relação às provas, né? Eles colocaram cogitações, aliás, eles colocaram suposições, circunstâncias e extrapolações no lugar dos fatos. De fato, se você olhar, se você examinar o que eles colocaram ali como motivo da prisão, não há provas materiais. Isso aqui eu já disse, não há provas materiais. Não conseguiram também mostrar que o que aconteceu em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. O que aconteceu ali, aquela depredação, foi porque não houve golpe, porque não haveria golpe. Isso para mim ficou muito claro. Eu escrevi que eles estavam criminalizando cogitação, eles estavam criminalizando bilhete, eles estavam criminalizando discurso político, declaração, e o ministro Fux, com o embasamento jurídico, mostrou isso. Tanto é que ninguém está questionando os fundamentos das decisões do Fux. O que vem acontecendo recorrentemente é o STF se colocando no papel do legislador, ou seja, fazendo leis, estabelecendo normas. Você tem também o STF interpretando uma liberdade absoluta à Constituição, e quando o Fux diz que o STF não tem competência, a sua incompetência absoluta para julgar quem não tem foro especial, ele está seguindo rigorosamente a Constituição. Vamos lembrar que essa regra foi mudada de novo no ano passado, aliás, no início deste ano, se não me engano foi março, claramente como uma jurisprudência de ocasião. Ele também, quando ele reafirma o papel de que cabe ao legislador fazer as leis, ele está dando outro recado. E ele está seguindo também, literalmente, a Constituição Federal. A gente esquece que existe uma Constituição. Vira tudo uma mixórdia. O STF está fazendo o que quer com a Constituição. A Constituição virou mulher de malandro. Não pode. Lembrando que o Supremo não é apenas a última instância. O Supremo é o guardião da Constituição Federal. É a Corte Constitucional do país. E, obviamente, os ministros que estão lá conhecem a Constituição. Mesmo aqueles que não passaram em concurso para juiz. Há controvérsias, viu, Mário? Talvez eu esteja sendo otimista. Hoje você está muito bonzinho. O Zanin sabe que isso está sendo arbitrário. Porque, aliás, todos sabem, mas o Zanin em especial, como ex-advogado do Lula, ele sabe, né, que está se fazendo uma sacanagem com o Bolsonaro, né? Agora,
a sacanagem será feita de qualquer maneira. Ele vai ser condenado. Eu acho só, você vê como é que são os spin doctors da imprensa, agora querem, com o voto da Carmen Lúcia, que provavelmente certamente vai condenar o Bolsonaro, querem dizer que uma mulher, é muito significativo que seja uma mulher que vá condenar o Bolsonaro, tudo pataquada, né? O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos vão responder de forma adequada, segundo ele, à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma publicação também na rede social X. Ele falou o seguinte: as perseguições políticas do sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente por condenar à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí presta atenção nessa frase: os Estados Unidos vão responder de forma adequada a essa caça às bruxas. Olhando aqui para o Brasil, o Itamaraty publicou nas redes sociais uma resposta a essas informações, ameaças que vieram dos Estados Unidos, especificamente de Marco Rubio. Fala o seguinte, coloca aqui para a gente, ó. O Poder Judiciário brasileiro julgou com independência que lhe assegura a Constituição de 1988 os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. Continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. E continua dizendo o seguinte, ó: ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. Então essa aqui é a posição que veio pelo Itamaraty, aquela nota que a gente viu também publicada por Marco Rubio. O governo Trump prepara, sim, medidas adicionais, como o próprio secretário de Estado americano declarou, nas redes sociais. Marco Rubio ameaçou que os Estados Unidos vão responder adequadamente ao que ele chamou de caça às bruxas, uma reação que veio imediatamente depois da condenação de Jair Bolsonaro. E segundo fontes do governo americano, Júlia, novas medidas podem ser anunciadas já a partir de hoje. Pode ser que seja na segunda-feira, mas já dizem que pode ser a partir de hoje. E elas podem vir, como você falava, em forma de novas sanções, restrições de autoridades, de visto de autoridades brasileiras, e eu ouvi até possivelmente de tarifas, talvez na modificação daquela lista de produtos isentos das tarifas de 50%, com alguns isentos podendo ser taxados. Agora, o principal articulador de Eduardo Bolsonaro junto a Trump, aliado, assessor dele, Jason Miller, deu uma indicação que vai na linha do que os bolsonaristas estão pressionando aqui em Washington, eles que apresentam lista de nomes que querem que sejam sancionados, ele disse que não pode falar, Jason Miller, em nome do governo, mas ele prometeu que os juízes, os ministros envolvidos vão ser responsabilizados, e junto então com o Eduardo, o time que vem pressionando o governo americano, eles pressionam pela aplicação da lei Magnitsky para eles, nessa que a gente lembra, Magnitsky impõe bloqueio de visto e de bens aqui dos sancionados nos Estados Unidos, como fizeram para Alexandre de Moraes, e algo que a gente lembra só foi usado antes para notórias violações de direitos humanos, portanto algo sem precedente, é a pressão deles. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Quando paramos para pensar na razão pela qual a Globo defende o Moraes 24 horas por dia em sua programação, vale lembrar que foi ele quem derrubou as autuações da Receita Federal contra a emissora. E quando eles falam que o ministro Fux foi incoerente com seu voto anterior, vale lembrar como os ministros votaram sobre o foro quando se tratava de julgar o Lula e como votaram agora para julgar Bolsonaro. Dá para perceber que Fux manteve seu entendimento, mas quem convenientemente mudou de ideia foi o ministro Moraes, que interpreta a Constituição como melhor lhe convém quando se trata de condenar Bolsonaro. O que vocês acham, pessoal? As novas sanções americanas vêm com a lei Magnitsky ou será que teremos um novo tarifaço? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.